A libpy está agora numa versão estável e a gente agora vai brincar para entender como que funciona. E se você não sabe o que é a libpy, vamos ver agora. Mas antes, não esqueça de dar aquele like, segue o canal aí, compartilha com a galera, comenta, diz aí o que você acha dessa lib, se você vai usar ou não, se ela vai facilitar a sua vida ou não. O seu feedback é muito legal, manda mensagem aí e vamos que vamos ver esse conteúdo muito bom, novo e que não tem nenhum lugar ainda. Então vamos lá, na verdade tem muitos posts gringos por aí. Vamos usar a Py na prática. Aqui não tem enrolação, aqui é mão na massa, a gente vê rodando e acontecendo. Bora lá, olha só. O que é a libpy e por que ela veio? Qual que é a ideia dessa biblioteca? Essa biblioteca vem para ajudar a instalar extensões no PHP. Porque antes a gente tinha um problema de não saber qual versão das extensões a gente tinha no projeto. Tinha aquele problema às vezes de instalar uma extensão que estava mais na frente, o projeto estava usando uma versão anterior. Então o problema das extensões em PHP é que elas meio que são instaladas no binário do PHP. Elas são colocadas de forma global. Isso é complicado num projeto, você saber naquele projeto que versão, o que está usando, como está usando. Então a Py vai dar uma maior visibilidade para isso e também facilitar a instalar a extensão. Se você nunca instalou extensão, olha só, na minha mentoria eu ensino a instalar a extensão. Eu ensino a como trabalhar com PHP, como compilar, e isso é importante porque você no seu ambiente de desenvolvimento precisa de uma extensão nova. E aí, como é que você vai fazer a instalação? Ah, mas eu uso o Docker. Tá, mas no Docker às vezes não tem aquela extensão, ou às vezes tem extensão que não tem ali uma facilidade de instalar, como às vezes você encontra ali na imagem do próprio PHP ali, o Docker PHP Xtinstall, tem muitas vezes que não tem. Um exemplo deles que a gente vai ver aqui é a Xdebug, por exemplo. Então vamos ver como é que funciona a Py. Para que a Py funcione, eu tive que fazer umas adaptações. Então eu peguei ali o Docker file do PHP principal, criei um Docker file na verdade, estou me baseando na imagem 8.4 CLI Alpine, só para teste, instalo o Composer, porque o Composer por default não está vindo instalado, e a gente vai ver que uma integra na outra. Então atenção aqui, você tem que ter o Composer, quem não tem Composer hoje em dia, né? O copy, a gente faz essa linha aqui, ó, que eu tô copiando o binário da... Obviamente isso aqui funciona via Docker, ok? Eu tô baixando da imagem Docker principal, que é uma imagem até já garantida, segura. A gente não precisa nem fazer checking do binário do Py. Baixo da barra lá dessa imagem e puxo o binário para o nosso user bin para que ele fique globalmente no Linux ali, a libpy. Então ela é uma lib que ela veio para substituir o pickle, né? Ou peckle para alguns, que é uma lib antiga que a gente usava para instalar a extensão do PHP. Ainda essa lib vai ter coisa que o Py não instala, então a gente tem ainda esse desafio dessa transição. Beleza, depois eu vou falar de alguns pontos de atenção. E aí eu preciso instalar alguns binários porque ele faz a compilação na sua máquina, ele faz todo o processo ali, mas muito por trás dos panos, você não precisa se preocupar em juntar pacote binário, em fazer apontamento, tudo isso tranquilo, só tem que ter essas libs aqui no Alpine para rodar. Na documentação aqui, tá ensinando para Ubuntu, para Debian, então é só você ler aqui a documentação. O GitHub aqui é o github/php/py. Você encontra alguns passos aqui, tem a parte aqui também de docs, você encontra mais detalhes aí, tá? Um aprofundamento maior vai estar na minha mentoria, eu vou passar isso para quem fechar minha mentoria. Começa agora dia 8 de julho, então se você se interessa, clica no link aqui embaixo, tem um link. Se você tiver interesse de entrar na mentoria para melhorar, aprimorar o seu PHP e virar um programador pleno sênior com muito conhecimento, até júnior também, com conhecimento mais aprofundado em PHP, tendo mais propriedade no que fala, clica lá, entra, eu te espero lá do outro lado. Bora continuar aqui. Então a Py, ela faz, então eu preciso ter esse binário no meu sistema operacional. Então olha só, não no sistema operacional direto, pode estar dentro de uma Docker Image, que é o nosso caso aqui. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou rodar o Docker Compose up -d, eu vou forçar um build, se eu não me engano, vamos ver se ele vai fazer o build. Como é a primeira vez, ele fez o build, ele tinha ali uns caches no build já, então ele acelerou, obviamente o processo vai ser um pouquinho mais lento, mas ele já gerou para mim aqui a imagem do Docker. Agora eu vou entrar nessa imagem, vamos olhar lá dentro, ó, vou dar um Docker Compose exec, PHP hash, entrei dentro da imagem. Obviamente aqui a gente tem um PHP sem nada muito especial, ele vem no modo cru, né? Então a gente não tem PDO, o PDO por exemplo MySQL, só tem o PDO SQLite, a gente não tem nada muito especial, o Xdebug não tá aqui. Então por exemplo, se eu digitar agora Py, já tá funcionando, olha a Py aqui, o Py, olha o Py aí, Py. Então a gente tem a Py aqui, é muito semelhante a um Composer, então você digita Composer, você tem Composer, você digita Py, você tem a Py. Primeira coisa legal, olha só, se eu digitar Py espaço show,
ele vai mostrar para mim quais bibliotecas a Pi está gerenciando para a gente. Então ele é um gerenciador de pacotes e ele se inspira muito no Composer e os dois conversam. A gente já vai ver isso na prática. Se eu der aqui um cat, vou exibir o conteúdo ali, ó, desse conteúdo, dessa rota aqui, ó. Então ele cria esse arquivo, ó, root em .py, php, py.json. Então é quase como se fosse um composer.json. Olha só que interessante. Lá dentro tá um JSON vazio. Por quê? Porque eu não instalei nada ainda. Perfeito. Eu quero instalar o Xdebug. Como é que eu faço? Globalmente, rapidamente digita py install Xdebug. Eu já vou mostrar onde você encontra qual que é o nome que você vai instalar. Igual no Composer, ó, xdebug/xdebug. E se você quer instalar a versão mais recente, só dá um Enter. Se você quiser uma versão específica, igual no Composer, você pode pôr chapéuzinho aqui, pode pôr uma versão específica aqui. Por exemplo, eu quero instalar a versão mais alta da 3 alguma coisa. Então eu posso pôr aqui 3.0, ele vai instalar 3.4 se eu não me engano. Vamos dar um Enter, você pode deixar sem nada, de novo, né? Ou pode colocar aqui 3.4. Você pode fazer aquelas constraints do Composer com ou, tá? E por aí vai. É todo aquele poder que a gente tem no Composer está aqui também embutido. Dei um Enter, ele vai começar o processo de compilação. E aí já tomamos um erro na cara, eu fiz de propósito. Por quê? O único ponto interessante é, ele vai fazer compilação, só que ele precisa de algumas extensões. Então, precisa de binários também no sistema operacional seu ali. Então ele está identificando porque o Xdebug precisa do Linux Headers instalado. E a gente não tem aqui. Então, um detalhe só, aí isso você precisa... né, entender como faz. Então eu vou ter que instalar aqui, ó, no binário do Alpine o Linux Headers. Então eu vou deixar instalado na máquina. Obviamente isso aqui é um teste. Normalmente você pode fazer a instalação no Pi direto na imagem Docker e você embute esse binário junto ali com PHP e por aí vai. Lembrando que aqui é para conhecer a Pi, então por isso que eu deixei ela instalada aqui. Estou trabalhando ela infla a imagem. Então tem uma série de coisas para o local, para o dev é muito bacana. Para produção nem acho interessante colocar a Pi em produção, porque normalmente você vai empacotar a sua imagem e você já faz as instalações dos binários antes mesmo de levar essa imagem para produção. Então é uma outra história, tá? Aqui é como se fosse um local. Perfeito. Vou mandar ele rodar aqui para ele recompilar a imagem, tá? Então vou dar um docker compose stop, vamos parar a imagem. Lembrando que essa repositório eu vou deixar lá no Git, vai estar no link aqui embaixo também. Perfeito. Olha só, observe que eu parei e eu vou precisar forçar com um compose -up, --build, para ele recompilar a imagem. No final agora ele adicionar o Linux Headers. Então ele está aqui resolvendo aqui a instalação, instalando o Linux Headers. Corta aí, editor, para acelerar. Pronto. Então agora a gente tem aqui o novo build. Eu vou aproveitar aqui, vou dar um docker compose. Vamos novamente entrar na máquina, no container, digamos assim. Entramos no container. Agora eu vou fazer novamente a instalação. Py install xdebug /xdebug, enter. Tinha colocado a versão, vamos colocar aqui, ó, 3. Quero instalar a versão 3, a mais alta da estável. Então ele vai botar 3.4.4, se eu não me engano. Vamos dar um enter. Ele está fazendo a instalação. Build, install, acabou. Biblioteca instalada e já ativada. Isso que é muito legal, ó. Se eu der um php-m aqui, o Xdebug já está aparecendo. Xdebug já está ativo no nosso binário do PHP. Só isso. Legal, você deve estar se perguntando, tá? Outra coisa legal do Pi, quero desinstalar uninstall xdebug /xdebug e vral. Legal, truquezão, vamos lá. Se eu tenho, onde que eu acho as extensões? No Packagist? Sim, agora tem compatibilidade. Ainda não existe o link aqui, logo vai aparecer um link para procurar pelas extensões. A gente tem que pôr um /extensions aqui na URL. Dá um enter, a gente está agora na parte do Packagist onde procura por pacotes que são instalados via Pi. Olha que interessante. E o Xdebug está aqui, ó. Então aqui se eu procurar por Xdebug, você vai encontrar Xdebug /Xdebug e as versões que são suportadas. Observem que, como é uma biblioteca nova, as versões que estão sendo colocadas aqui são geralmente as majors mais novas das bibliotecas. Então se você quiser usar num projeto antigo a Pi, infelizmente agora vai ser um pouco complicado. Até porque a Pi, esqueci de avisar, mas a Pi ela suporta PHP 8.1 para cima. Então se você tem projeto em PHP 8, em PHP 7, por aí vai para trás, você não vai conseguir instalar a Pi também. Então infelizmente não é o milagre dos nossos problemas de projetos legados. Então projetos novos faz sentido usar a Pi. Outra coisa interessante é que da Pi aqui a gente tem nessa parte aqui alguns detalhes
de informações, ele vai falar também de requerimentos, então se uma biblioteca depender da outra ele vai avisar. Tem uma série de detalhes legais. Para não delongar muito esse vídeo, vou mostrar para mim uma das features mais interessantes dessa lib. Já fiz a desinstalação, esqueci de usar o comando ali, mas a gente tem o PyShow para ver o que tem instalável. Depois a gente vai rodar um outro comando que eu acho que vai ser muito interessante para a gente ver as instalações. E olha só que interessante, vamos olhar para um Docker Compose que eu tenho aqui. Olha o que a gente pode fazer agora com a Py. A gente tem aqui autoload, tudo normal de um projeto. A gente pode agora, ou no require ou no require dev, já existia essa opção no Composer, isso eles integraram o Py com essa opção. A gente podia indicar qual versão da nossa lib, das nossas extensões que a gente está usando. Então, aquela ext que eu botei aqui, ó, perdão, aquela xdebug que eu instalei, tá aqui, coloquei aqui. Como eu desinstalei, eu não tenho nada. E aí coloquei outras extensões agora, extensões do projeto. Olha que interessante, consigo versionar igual no Composer. Legal. Obviamente, se você estiver rodando aqui, nunca tiver rodado um Composer, primeiro tem que rodar um Composer, tá? Aí pode ser um bugzinho que eles têm ainda que eles precisam resolver. Por quê? Porque você não consegue instalar o Py sem ter um Composer já instalado, tá? Então aquela coisa do projeto novo, você vai ter que rodar com um Composer. Vamos supor que eu vou apagar a vendor aqui, ó. Vamos simular aqui, ó. Eu vou apagar a vendor e vou apagar a Composer Lock. Só para forçar mesmo. Bum, matei. Agora eu tenho um projeto cru. Olha que interessante, a gente precisa dar um Composer install. O Composer vai lá e vai reclamar. Por quê? Ele vai falar, olha, você não está com a extensão RD Kafka, ou a extensão do Kafka, você não está com a extensão do Redis, e você não está com o PHP Xdebug instalado. Então ele identificou, muito legal, é para isso que serve no Composer. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai instalar Composer install e a gente vai usar o ignore platform. Faltou o hex aqui, ó, tá? Ignore platform hex, que são os requirements. Enter, instalou. Beleza, instalou tudo, só que as extensões ele não está lidando com as extensões. No futuro pode ser que ele integre ali com o Py. E agora que é a brincadeira legal, a gente dá um Py install, sem dizer nada pro Py. Ele já identificou que eu tenho a extensão ali no X, ó, xtp-redis, php-redis. Ele está falando, ó, quer instalar a php-redis? É ela que você quer? Sim. Vou pôr um aqui, enter. O que ele vai fazer? Vai fazer o processo de instalação. Agora, ele está fazendo do Kafka, quero instalar o Kafka, só que o Kafka tem um truquezinho. Então lembre que, infelizmente, faz parte do PHP, de outras bibliotecas, é normal, outras linguagens usam isso. Ele estourou aqui. Por que ele estourou aqui? Você vai ter que dar uma olhada no erro, mas ó, ele vai falar aqui ó, que na checagem de procurar pelo header em C do sistema operacional, no Linux aqui, ele não encontrou. Por quê? Porque o libkafka, o RD Kafka, que é a extensão PHP, ela precisa do binário do libkafka. E ele não está instalado na nossa distribuição aqui, no nosso container. Legal. Ele seguiu aqui, eu vou falar para ele instalar o Xdebug também, vou dar um Enter. Você já viu ali como é que ele faz, está fazendo, aqui não tem requisito, ele vai instalar. Pode ser que no futuro aqui a instalação lá não continue. Até eu vou apontar para o pessoal lá como bug. Pode ser um possível bug, né? Porque ele poderia parar a instalação ou não. Aí eu já não sei se é regra de negócio da própria biblioteca. Outra coisa legal. O que está instalado? O que ele instalou? PyShow. Olha que legal. Instalou Redis e instalou o Xdebug. Não conseguiu instalar a nossa extensão para comunicar com o Kafka. E agora? Fácil. Como é que a gente resolve? Simples. Eu vou ter obviamente que fazer... eu vou ter que fazer tudo de novo, porque eu vou ter que dropar, rebuildar o container. Por que eu preciso rebuildar o container? Porque eu preciso que na instalação da minha distro eu coloque a librdkafka. E aí outra coisa interessante, eu vou usar a -dev, tem que ser a -dev, porque ela vem com cabeçalhos para desenvolvimento, para compilação. Então eu preciso compilar e usar os binários usados dessa compilação. Simples, salvou. Vamos forçar o rebuild. Então, ó, docker compose up -d build. Ele vai rebuildar a imagem. Agora ele vai fazer a instalação do binário. Já fez ali a da librdkafka. E agora, de novo, é só entrar no container. E agora a gente vai fazer o comando novamente. Então, py install. Ele vai, infelizmente, instalar de novo, mas aqui é rápido. Vamos instalar o Redis novamente. Agora o Kafka. Vamos ver se vai funcionar o Kafka. E agora, por último, o Xdebug. Perfeito! Olha que interessante. PyShow. Olha aí que legal. O paizão aí pra gente. Ó, um paizão, né, que chegou pra gente agora. Ele vai trazer o que ele tá cuidando de extensões, as versões exatas que foram instaladas. Muito interessante. Inclusive, agora a gente pode rodar um comando chamado PyShow -all. O que ele vai fazer? Vai listar todas as extensões que a gente tem no projeto. O que está em amarelo é o que veio do core do PHP, é o do PHP em si. E o que ele lidou, que ele cuidou pra gente
Tá aqui, ó. Agora, olha só como é rápido. Vamos supor, você quer adicionar no projeto sem ver ali. Eu quero adicionar, ou vou botar um caso mais de mercado, vamos botar um MongoDB. Eu preciso lá no site, ele sai ali das extensões. Eu vou tem que voltar ali para a página principal das extensões, ó. Aqui, ó. Aí ele vai procurar pelo MongoDB. Olha lá aqui, ó, MongoDB Extension, é a versão mais recente ali que ele tem, a 2.1. Não preciso nem pensar em versão aqui, é só saber que ele tá com esse nome aqui, ó. E aqui ele dá o exemplo, tá? Py install, copiou o comando, vai na linha de comando. Lembrando que agora eu estou instalando independente do projeto. Dou um enter. Lógico que isso não é recomendado, tá? Eu recomendo você vir aqui enquanto vai instalando, vou te mostrando, ó, no Docker Compose. E se você usa como dependência do projeto, joga aqui, ó, ext mongodb. Ó lá. E aí coloca a versão. Lá estava a versão 2.1, a gente pode colocar o chapeuzinho aqui 2.0, ele vai pegar a mais atualizada ali, então ele vai pegar a 2.1, baseado no que eu passei aqui. Vamos ver o resultado. Tá fazendo ainda a configuração final, mas olha lá, ele instalou a versão 2.1. Voa lá. Agora é só rodar um php-m e verificar se está tudo em ordem. Então a gente tem Xdebug, a gente tem o RD Kafka, você pode se comunicar com Kafka se você quiser, você vai poder se comunicar agora com o MongoDB também, que entrou aqui, olha aí que beleza. O Redis também, ó, cadê o PHP Redis? Ó, o Redis aqui, ó, extensão Redis. Olha que rápido e fácil, é muito mais tranquilo. Antigamente a gente tinha que lidar com um monte de arquivos. Última coisa para finalizar, atenção, o PDO ainda não está embutido, eles estão com alguns desafios ali, porque o PDO ele meio que vem, algumas extensões vem já junto com o binário do PHP. Então tá numa discussão de que tem alguns binários de drivers de extensão que já vem embutido no PHP. Por exemplo, a IntL também, ela vem embutida no PHP. Como a ideia do Py é ele trabalhar com extensões de terceiros ali de instalação muito rápida. Outro detalhe, se você quiser brincar com o Soul um PHP puro, dava um trabalhinho compilar na mão o Soul. Você pode vir py install Soul e ele vai instalar o Soul para você. Olha que espetacular que é essa ferramenta. Obrigado por ficar até aqui. Gostou? Deixa um like, comenta, compartilha com a galera. Conteúdo novo. Não esquece, tem a minha mentoria se você gostou do vídeo, se você quer ter aulas assim, aulas até mais próximas, aulas mais focadas em ti evoluir como um desenvolvedor, trazer muito mais aprofundamento no conteúdo. Entra lá na página, vê o vídeo, fecha comigo, te vejo do outro lado. Grande abraço e até a próxima.